Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Você que está entrando, que vai assistir essa live ao vivo, Deus abençoe você. E você que vai assistir a live gravado, ela fica gravada aqui no meu canal do Instagram, no meu canal do YouTube e na minha página do Instagram. Então, eu peço a vocês que deem um pulinho lá no meu canal do YouTube. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda. Por favor, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que não tire o canal do ar, tá bom? Vamos glorificar o nome do Senhor, levando a palavra para aqueles que têm vontade de ouvir. Então, no YouTube a gente alcança um número maior de pessoas. Peço a vocês, então, que não deixem de glorificar o Senhor através de se inscrever lá no canal, de curtir o conteúdo, para que o YouTube entenda que esse canal é relevante. Porque eu creio, eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ok? Então hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, capítulo 22. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dirija nessa leitura, amém? Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Pai, por acordarmos, obrigada por termos o privilégio de falar contigo através da internet, porque se nós soubermos usar esse canal, ele é um canal que abençoa as pessoas. Então, Senhor, as pessoas que usam a internet usem para esse propósito, para abençoar a vida de outras. Pai, abre o nosso entendimento, que essa palavra toque os nossos corações. Fale conosco, Senhor, através dessa leitura. Espírito Santo de Deus, invada esse ambiente, invada a minha vida e seja o Senhor, Espírito Santo, a falar através de mim. É o que eu oro, Pai, com amor, com temor, em seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Paulo apresenta a sua defesa. Lembra que ontem a leitura foi que Paulo tinha sido preso, mas que no último versículo, nos dois últimos versículos, ele pede permissão para falar, para se defender. E quando ele obtém a permissão, ele aí dá a sua defesa, que vai ser dita aqui no capítulo 22. Então vamos lá, verso 1. Assim diz o Senhor: Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Paulo era mau, Paulo ele perseguia os cristãos, ele prendia e mandava matar, ele fazia tudo isso. E ele está falando aqui em sua defesa a respeito disso. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para fazer amarrados, e fui até lá
trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, aí ele vai contar sobre um momento em que Jesus joga ele no chão e deixa ele cego. Ora, aconteceu que quando eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: Vá, porque eu o enviei para longe dos gentios. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: Fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sobre açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que é isso que o Senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: Diga-me uma coisa, você é romano? Sou. E o comandante disse: Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: Pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites,
O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todos o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou diante deles. Então, gente, o que a gente aprende, o que é relatado por Paulo em sua defesa, o que acontece é que o livro de Atos, capítulo 22, relata a defesa de Paulo perante o povo judeu em Jerusalém, depois que ele foi preso pelas autoridades romanas. Paulo conta a história de sua vida e como ele passou a acreditar em Jesus Cristo como Messias. Ele falou sobre sua antiga perseguição aos cristãos. Lembra que eu li aqui que ele perseguia os cristãos, ele prendia, ele mandava matar. E como ficou cego na estrada para Damasco, onde teve uma visão de Jesus que mudou a sua vida. A defesa de Paulo não convence o povo judeu e ele é levado sob custódia pelas autoridades romanas. E ao longo desse capítulo, Paulo ele enfatiza a sua herança judaica. E como ele era um fariseu dentro do judaísmo, ele enfatiza que sua crença em Jesus Cristo como Messias não é uma rejeição de suas raízes judaicas, mas sim uma extensão delas. É isso que ele tenta passar para o povo. E Paulo também enfatiza que ele foi comissionado pelo próprio Jesus para ser um apóstolo aos gentios. E ele vê isso como uma parte crucial da sua missão. E a multidão, ela se revolta, né? Vão pedir o castigo de Paulo, sem saber. E o tribuno os levam sem saber que ele é romano. E Paulo, usando a sua sabedoria, lembra que é um cidadão romano e que aquele castigo era ilegal, sem antes haver um julgamento, porque era lei. Um cidadão romano, antes de ser condenado ou ser absolvido, ele teria que ser julgado, o que não acontecia com outros. Então, Paulo usou de sabedoria e disse, né, que era romano e que aquele castigo era ilegal. Então, a multidão se dispersara, ficou dispersa, e o tribuno mandou a liberdade de Paulo de sua prisão, permitindo que os fariseus o interroguem no templo, como manda a lei. E Paulo sobrevive mais uma vez. Então, nesse capítulo, nós vemos o discurso de Paulo testemunhando toda a sua vida, toda a sua trajetória de perseguição aos seguidores de Jesus Cristo, porque era isso que ele fazia. Ele perseguia os cristãos, a aparição de Jesus a ele, que aquela luz o deixou cego, a ida dele para Damasco, seu chamado, sua missão, porque o próprio Jesus confiou a ele fazer em seu nome. Então, esse é o estudo do livro de Atos, capítulo 22. Mais uma vez, Paulo escapa. Mais uma vez, ele é libertado. Ele é liberto, né? E aí, amanhã, a gente continua o livro de Atos, capítulo 23. De novo, ele vai
vai falar com os irmãos, vai se defender, aonde ele vai ser julgado. Amém? Então é isso, irmãos. É mais um dia, fizemos a leitura do livro de Atos, e amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui para fazer a leitura do capítulo 23, Atos 23, ok? Então amanhã estaremos aqui para fazer a leitura do capítulo 23. Vamos orar para terminar essa live. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão, Senhor, por esse estudo, por essa leitura, por aprendermos, né, que quando o Senhor nos ordena, nos dá, nos comissiona e nos dá uma ordem, uma missão, devemos obedecer. Mesmo que seja algo aos nossos olhos impossível, mas a gente deve obedecer como Paulo fez. Obrigada, Senhor, por aprendermos, né, cada vez mais a te conhecer, a aprender mais da tua palavra, dos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque suas misericórdias se renovam em nossa vida a cada amanhecer, Senhor. Que nós coloquemos esses ensinamentos não só no nosso intelecto, mas que a gente coloque em nosso coração, procurando levar para o nosso dia a dia. E que caminhemos, Senhor, que caminhemos firme no propósito de cumprir a missão, de levar a Tua palavra, a grande comissão, Senhor. Que a gente tenha ousadia, que a gente seja revestido do Teu poder, Espírito Santo, para falarmos da Tua glória, para falarmos do Teu amor, para falarmos do Teu Evangelho e para falarmos do plano da salvação e da ressurreição. Nos capacita, Senhor, nos capacita. É o que eu oro, Senhor, é o que eu oro, pedindo que cada um de nós seja aperfeiçoado conforme a Tua vontade. Nos molda, Senhor, nos molda. Pai, eu peço também agora pelos meus irmãos lá do Rio Grande do Sul. Cuida de cada um, Senhor. Cuida de cada irmão que está em situação de risco. Cuida de cada voluntário que está ali salvando vidas e daqueles que estão também nos abrigos. Pai, abençoa a vida de cada um. Renova as suas forças. Renova, Pai, a sua esperança, a esperança desse povo. Ilumina os olhos deles e estende os seus braços em direção a lugares aonde eles não foram ainda, mas que ainda existem pessoas clamando por socorro. Pai, eu te peço, eu clamo a Ti, junto com Teus filhos, para que abençoe, renove, traga esperança a esse povo do Rio Grande do Sul. Baixa as águas, Senhor, baixa as águas e prepare todo o povo, prepare a nós, que nós sabemos que coisas terríveis iremos ver com o baixar das águas, mas isso é necessário que aconteça. Pai, nos reveste com o Teu consolo, com as Tuas misericórdias. Nos ajude, Senhor, a enfrentar mais esse problema que é o baixar das águas, que é ver coisas que os nossos olhos ainda não estão prontos para ver, mas o Senhor nos capacita, nos dando a sua misericórdia, nos dando o seu amor, nos dando força para continuar com esperança de uma vida construída debaixo do Teu altar, Pai. Que tenhamos o alimento físico para o nosso corpo, mas que tenhamos também um alimento espiritual. Usa, Senhor, esses irmãos que estão lá nesse estado do Rio Grande do Sul, como voluntários, nos abrigos, para falar do Teu amor, para falar do Teu Evangelho, para levar a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai querido. Cuida agora, Pai, do nosso dia, cuida da nossa saúde, cuida da nossa provisão, Pai. Que não nos falte nada, que sejamos bênção para outro irmão, que possamos falar do Teu amor, aquele que nós encontrarmos, e dê poder a nós, Senhor,
dê autoridade em seu nome, que o Senhor nos dê ousadia para falarmos a tua palavra. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.